Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, a todos vocês, meus amigos, que nos assistem hoje pelo YouTube, né? Nós estamos mais uma vez gravando um culto em função do pessoal de louvor que tirou férias, do pessoal de mídia que tirou férias, mas nós queremos deixar a nossa mensagem, a mensagem de fim de ano para todos vocês. Queridos, vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Que diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A tradução aqui para regozijai-vos é alegrai-se, né? Fiquem alegres, né? Alegre-se, fiquem felizes, né? Contentem-se. Então, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? É nessa confiança que nós estamos então finalizando o ano de 2020. Lembra-se de dezembro do ano passado? Fazíamos planos, com certeza. Você fazia planos para 2020. Muitas resoluções que você de repente queria para o ano de 2020. Planejamentos, não é? Mas, infelizmente, veio uma pandemia e nada do que nós planejamos. Algumas coisas ainda conseguimos manter, mas a maioria, infelizmente, nós não conseguimos. Mas o nosso Deus é o Deus que sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus segundo a sua justiça. E nós cremos nesse Deus. E nós confiamos nesse Deus. E é nessa confiança, então, que nós estamos aqui hoje para louvar e agradecer a Deus pelo ano de 2020. Porque por mais que nós passemos por situações difíceis, o Senhor nos sustentou. O Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor ouviu o nosso clamor, as nossas orações. O Senhor respondeu às nossas orações e está respondendo às nossas orações. Amém? Então, por isso, o nosso culto hoje é um culto de gratidão a Deus pelo ano de 2020 e clamar a Deus para que as bênçãos do Senhor caiam sobre todos nós no ano de 2021. Nós vamos orar. Em seguida vamos ao nosso momento de louvor e seguimos com o nosso culto. Vamos, abaixe sua cabeça onde você está e vamos louvar e glorificar a Deus com a nossa oração. Pai querido, nós queremos nesse momento louvar e glorificar ao Senhor. Agradecer ao Pai por tudo o que enfrentamos, por tudo que passamos, por todas as adversidades, por todas as condições que nós enfrentamos nesse ano de 2020, mas na confiança e na certeza de que o Senhor estava à frente, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, cuidando de cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo isso. E clamamos, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor sobre o ano que inicia. Nós queremos agora, Senhor, prestar o nosso culto a Ti. Nós queremos agora, nesse momento, louvar e glorificar o Teu santo nome. Em agradecimento a Deus, a todo o seu cuidado para com o seu povo, para com a sua igreja, e nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos então ao nosso louvor, em seguida voltaremos com a palavra de Deus. De um coro de anjos se ouviu
Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Nós vamos então agora meditar na palavra de Deus e o tema do sermão de hoje é resoluções para um ano novo, né? Ou para um novo ano, né? Que vai se iniciar já dentro de alguns dias. Eu quero que você ainda abra sua Bíblia, também em Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler somente o versículo 13, mas nós vamos trabalhar um pouquinho nesse texto da palavra de Deus, de Filipenses 4. Então vamos lá, palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, do versículo 13, bastante conhecido, que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mais uma vez, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez me coloco diante do Senhor. E peço, Pai, que o Senhor fale comigo e fale com a sua igreja. Fale com todos os que estão nos assistindo, que estão, mesmo não presentes, mas estão em espírito junto comigo nesse culto, nesse domingo, dia 27 de dezembro, Senhor, de 2020. Nós agradecemos e peço, Pai, que o Senhor aplique as verdades desta Tua palavra no meu coração e no coração de quem estiver ouvindo, quem estiver apreciando esse sermão. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, resoluções para um novo ano. No fim do ano, sempre que nós chegamos, que nós alcançamos um final de ano, nós sempre fazemos uma análise do ano que está terminando. Nós sempre comparamos esse ano com anos anteriores. E esse ano de 2020, meus irmãos, que está se findando, todos hão de concordar comigo, foi um ano bem diferente, foi um ano temeroso, foi um ano desafiador para todos. Então, diante de um ano difícil, né, nós fazemos planos e criamos expectativas quanto ao ano que está se iniciando. Todo mundo espera o ano novo com ansiedade e com planejamento, com projetos, né? Porque para o ano que está começando, para que a gente recomece uma vida, buscando muitas vezes um novo emprego, buscando um novo curso, alguma coisa de nova, sempre nós estamos buscando junto no ano novo, né? Mesmo em anos normais, diferente deste que está terminando, né? Ao término do ano, inconscientemente nós desejamos que o novo ano seja então sempre melhor do que o ano que está chegando ao fim. Não é verdade? Sempre queremos que o ano novo seja melhor do que aquele ano que chegou ao fim. Porque é natural que nós desejamos mudar para melhor. É natural que a gente queira evoluir um pouco mais, ainda mais nas circunstâncias deste ano que está encerrando, né? Que por mais difícil, meus amados, que tenha sido, nós não devemos deixar de ser gratos a Deus. Pois com todas as dificuldades que enfrentamos, em meio a essa tão temível pandemia, né, nós tivemos um Deus que nos guardou, que cuidou de cada um de nós. Nós convivemos durante esse ano com o medo da doença, nós enfrentamos algumas dificuldades maiores ainda, principalmente na questão de relacionamentos, né? Alguns enfrentaram a doença diretamente, lutando para derrotá-la, né? E nós aprendemos durante esse ano a usar máscaras, né? Era uma coisa que às vezes a gente olhava para o povo lá da Ásia usando máscara à torto e direito e falava: mas que povo mais lunático, né? Mas não, nós aprendemos a conviver com a máscara e eu não sei não se isso não vai se tornar um hábito nas nossas vidas, né? A viver com o isolamento, né? Viver com o isolamento, com a separação que nós enfrentamos durante o ano, com a falta daquele abraço, daquele afago, daquele aconchego, daquele estar junto, conversar, jogar a conversa fora, orar junto, não é verdade? Meditar na palavra de Deus, fazer estudos da palavra de Deus juntos. Nós aprendemos a fazer através de vídeo e graças a Deus que tem sido uma bênção. Mas nada como estarmos juntos à roda de uma mesa, sentados com as nossas Bíblias, olho no olho,
cara na cara, né? Conversando, meditando, trabalhando os textos, os estudos que nós temos que fazer. Esse ano foi diferente. Mas nós damos graças ao nosso Deus maravilhoso, porque como disse o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, né? Mas o novo ano está chegando. E as nossas esperanças, então, elas se renovam nesse novo ano. Mas o nosso desejo de ter um ano melhor precisa ser mais do que uma mera pretensão, meus irmãos. Muito mais do que uma mera pretensão. Já perceberam que todo início de ano nós fazemos as mesmas promessas e a maioria nem conseguimos cumpri-las? Né? A campeã é qual? É fazer dieta. Não, a partir do dia 2 eu vou fazer dieta. Você fez? Não fez, né? Eu também não. Eu, infelizmente, também não consegui fazer. Bom, a partir desse ano, eu vou fazer mais exercícios. Tem gente que vai até na academia e começa a fazer uma academia. Quando chega em março, já está parando com a academia. Né? Esse ano eu vou viajar mais. Esse ano eu vou guardar mais dinheiro. Alguns até dizem, não, esse ano eu prometo que eu vou ler a Bíblia. Né? Mas o ano, a Bíblia toda. Né? Eu prometo ser mais organizado. E assim vai. São várias resoluções que nós colocamos para o início do ano, mas que acabamos não cumprindo. Né? Muitos cristãos, então, fazem resoluções de ano novo para orar mais durante esse ano, para ler mais a Bíblia todos os dias e frequentar a igreja regularmente. Esse ano eu vou ser, inclusive, mais dizimista do que eu fui no ano passado. Então, amados, esses objetivos fantásticos, né, são todos assim para o nosso crescimento. Pudera nós fizéssemos esses propósitos e cumpríssemos em nossas vidas. Não é? No entanto, essas resoluções de ano novo fracassam tão frequentemente quanto as resoluções que não são espirituais. Infelizmente. Sabe por quê? Porque não há poder na resolução em si mesma. Resolver parar ou iniciar uma determinada atividade não tem qualquer valor a menos que se tenha a motivação correta para isso. Veja só, por que você quer ler a Bíblia todos os dias de 2021? É para honrar a Deus e crescer espiritualmente? Ou é porque você acha que é algo bom para se fazer, para não ficar talvez atrás daquele irmãozinho que todo ano lê a Bíblia toda? Né? O nosso desejo de ter um ano mais bem sucedido deve deixar de ser simples desejo, mas deve se tornar um propósito que domina de fato a sua vida durante esse ano. Amém? Então, as mudanças que temos para termos um ano melhor partem de resoluções. E o que são resoluções? São decisões interiores que cada um de nós temos que tomar. Quais seriam então essas resoluções interiores que contribuirão para um futuro melhor, para uma vida cristã melhor? Eu quero destacar nesta noite, meus irmãos, 3 resoluções para um ano novo mais feliz. A primeira resolução é reconhecer que eu posso melhorar como cristão. Nós não podemos nos conformar com realizações e vitórias passadas. Não podemos olhar para o passado com atitude contemplativa. Não podemos nos acomodar ao bom, porque o maior inimigo do ótimo é se conformar com o bom. Do jeito que está bom. Poderia melhorar. Sair do bom e ir para o ótimo. Né? As vitórias do passado, meus irmãos, fazem mais mal do que as derrotas. As vitórias podem nos deixar acomodados. As derrotas podem nos ajudar a melhorar, a recomeçar. O apóstolo Paulo, ele buscava um aperfeiçoamento pessoal constantemente na sua vida. Lá em Filipenses capítulo 3, do versículos 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo
que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para o que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo não considerava ter alcançado, embora nenhum outro tenha feito mais do que ele, mas ele não considerava ter alcançado grandes coisas. Uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo. Paulo era um homem de ação, não só de aspirações, mas ele era um homem de ação, avançando para as coisas que estavam diante dele, ou seja, novos alvos, novos planos, novos propósitos, novos desafios. Prosseguia para o alvo, ele olhava para a frente, ele olhava para a cruz de Cristo, ele olhava para o Senhor. O seu alvo, seus propósitos, as suas resoluções eram plenamente espirituais, para crescimento de Deus, para crescimento de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Temos que olhar para o ano novo com uma visão positiva das possibilidades. 2021 pode ser um ano infinitamente melhor para mim, infinitamente melhor para você, infinitamente melhor na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, infinitamente melhor na sua vida profissional, infinitamente melhor na sua vida e no seu relacionamento familiar com os seus. O nosso alvo para o próximo ano, meus irmãos, deve ser a excelência da sua vida como servo de Deus. Todos ganham quando reconhecem a necessidade de um progresso, de um crescer pessoal. Não é verdade? O grande desafio de cada dia de um verdadeiro cristão não é superar os outros, mas superar a si próprio. Superar a si próprio. Não é ser melhor do que os outros, mas é ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Você realmente quer ter um ano melhor? Quer ter uma vida cristã melhor? Então lute cada dia para ser melhor do que o dia anterior. Para que seja melhor amanhã do que você foi hoje. O apóstolo Paulo, ele corria para o alvo. Em Filipenses 3,14 ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olhe para o alvo, olhe para o Senhor, olhe para Jesus e corra para Ele. Não corra para outro lugar, somente para Ele. A segunda resolução, meus irmãos, é decidir em que eu quero melhorar. Nós não podemos menosprezar o poder da vontade humana, não é? O homem, ele sente sua vontade, ele tem seus desejos, ele tem a sua orientação. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu posso todas as coisas. O apóstolo Paulo passou por todo tipo de dificuldades, meus irmãos. Perseguições, prisões, perigos, necessidades. Mas com vontade e com determinação, ele levou o seu trabalho até o fim. E teve sucesso. Ele diz lá em 2 Timóteo, falando para Timóteo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguém disse que para você ser um cristão autêntico, você tem que passar por aflições, passar por tribulações. E é verdade, porque mesmo passando por essas aflições e essas tribulações, o Senhor está contigo. O Senhor está segurando na sua mão. O Senhor está te conduzindo na sua vida. Amém? Assim como Paulo, que não parou por causa das dificuldades que ele enfrentou. Ele não parou por causa das perseguições que ele sofreu. Ele não se intimidou. Ele não se acomodou. Ele não se omitiu, não se acovardou. Porque Deus disse a ele que o seu poder se aperfeiçoaria nas suas fraquezas, nas suas aflições. E o apóstolo Paulo sabia disso. E ele, sabendo disso, ele foi até o fim. Você só poderá fazer aquilo que por sua vontade
você decidir realizar. Acredite nisso. Para ter um ano novo melhor, meus irmãos, você terá que decidir mudar, melhorar, ser determinado. Tudo em sua vida depende das suas decisões. Temos que tomar decisões em todos os momentos. Bill Bright, para quem não sabe, Bill Bright foi o criador daqueles livretinhos, 4 leis espirituais, que a gente muito usa para evangelismo. Veja o que ele disse. Ele disse assim, que aquilo que nós imaginamos vividamente, desejamos com ardor e cremos com sinceridade e nos empenhamos em alcançar, inevitavelmente vai acontecer. Vou repetir a frase que Bill Bright falou. Aquilo que imaginamos vividamente, desejamos com ardor, cremos com sinceridade e nos empenhamos em alcançar, inevitavelmente vai acontecer. A isso muitos chamam de fé. Então, meus queridos, tenha fé que, com Deus, as suas decisões serão mais firmes e melhores para mudar qualquer situação. Amém? Terceira e última resolução que eu deixo para nós, para você, para esse ano de 2021. Reconhecer que eu preciso de forças para melhorar. Ou seja, eu não vou melhorar pelo meu querer. O apóstolo Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há muitas coisas que minha vontade, por melhor que seja, não pode realizar. Veja só, a minha vontade não pode mudar ou controlar as circunstâncias ao meu redor. Pudera, se eu pudesse. A minha vontade não pode apagar os meus erros, o meu egoísmo, meu ódio, meu ressentimento. Não pode. A minha vontade não pode me dar o perdão dos meus pecados. E uma consciência mais limpa e paz ao meu coração. A minha vontade, meus irmãos, não pode mudar as pessoas, mas, veja só, de onde vem o poder para as mudanças radicais que podem e precisam acontecer em nós para uma vida de propósito, de realizações e de sucesso? A resposta do apóstolo Paulo é: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Sem Ele, todo o nosso esforço não tem valor nenhum, meus irmãos. Veja o que diz Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Ou seja, se não for Deus no controle da minha vida, não adianta nada eu correr, eu espernear, eu fazer força, eu fazer de tudo. Mas se Deus estiver no controle da minha vida, eu posso todas as coisas. Eu posso passar por dificuldades, posso ter fartura na minha vida, eu posso todas as coisas. Amém? Sem Ele, os nossos planos são em vão. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao versículo 16. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Ele diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sem Ele, nós nada podemos.
Por isso que o apóstolo Paulo frisa bem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a nossa vida é condicionada ao tempo e ao espaço, não tem sentido algum se não tiver Cristo na sua vida. Amém? E concluindo, meus irmãos, para a gente encerrar, eu quero dizer para você que Cristo dá razão à sua vida, porque Ele é Deus. Ele pode nos dar um ano novo, vitorioso, pois Ele é que pode nos tornar mais do que vencedores. Romanos 8, versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você crê nessa palavra? Então olhe para o Jesus. Corra para Jesus. Porque somente Cristo pode transformar totalmente a sua vida. E uma transformação, pode ter certeza, para melhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ano novo com Cristo. E você terá um ano de vitória na sua vida. Resolva. Resolva hoje mesmo o que você pode mudar. Resolva o que você quer mudar. Resolva que você precisa de Cristo para mudar. Aí sim você terá um ano cheio de vitória. Porque com essas resoluções tomadas, com certeza, você terá um ano novo muito feliz, muito melhor. Só vitória. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um ano maravilhoso, mas caminhando ali, junto com Ele. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço mais uma vez pelo ano que está findando, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Pelo todo o cuidado que o Senhor teve comigo, com os meus irmãos e irmãs, com meus amigos, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, com as nossas famílias, ó Pai. Pelo cuidado que o Senhor teve com meus filhos, meus netos, pelos filhos e netos dos meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Bíblica em Curitiba, em Balsa Nova. Nós te louvamos por tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, nós não temos que murmurar, mas só agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor ouviu os nossos clamores e tem ouvido. Agradecer porque, como diz ali na tua palavra em que lemos em Tiago 5, nós oramos e o doente está se levantando. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, Pai, por isso. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor te dê um ano cheio de bênçãos, um ano novo cheio de vitórias. É o que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus.
Música